A desconstrução do Ministério da Saúde. Esse é o tema desse vídeo, mas antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que tenhamos mais abrangência e mais alcance aqui na plataforma. Desde o início da minha vida política, de articulação política, eu aprendi uma coisa muito importante, uma frase muito simbólica para esse momento. A frase é: com saúde não se faz política. Logo no início que começou essa questão do coronavírus, nós observamos um bom desempenho do então ministro Mandetta. Ele vinha fazendo um bom trabalho para a saúde do Brasil, porque ele alinhava a parte técnica com uma obediência à OMS. A forma clara e objetiva como Mandetta se comunicava com a população através daquelas entrevistas todas as tardes aproximou ele da população de uma forma muito grande e ele chegou a bater 70% de aprovação pelo seu trabalho, pelo trabalho efetivo que ele vinha fazendo na frente do Ministério da Saúde do Brasil. Só que além de médico, Mandetta também é um político. E essa aprovação de 70% começou a deixar Bolsonaro preocupado, porque em certo momento ele se tornou mais importante do que o presidente nas pesquisas. Pesquisas apontavam Mandetta com 70% de aprovação e Bolsonaro ali na casa dos 20% com relação ao combate ao coronavírus. E isso causou uma preocupação muito grande de Bolsonaro. Bolsonaro chegou a dizer em uma certa entrevista que o Mandetta só pensa em saúde. É óbvio, ele é o ministro da Saúde, ele tem que se preocupar com as pastas dele, com as coisas das pastas dele. Mas Bolsonaro queria dizer que além da preocupação com a saúde, haver também a preocupação econômica. Nós sabemos que desde o começo Bolsonaro sempre se preocupou apenas com a parte econômica do país, não levando em consideração que o isolamento feito com maior intensidade no começo da pandemia gera uma recuperação econômica lá na frente muito mais rápido do que esse isolamento mitigado que nós estamos fazendo hoje no Brasil. Logo quando começou esse conflito, eu publiquei nas minhas mídias sociais que isso não daria certo. Essa briga, de forma alguma, terminaria bem. Nenhum dos lados iria ceder porque houve um impasse muito grande nessa questão. Os protocolos e as recomendações da OMS dizia sempre, em todos os momentos, que o isolamento social, a quarentena, o afastamento seria a melhor opção para evitar a propagação muito rápida do coronavírus no Brasil, sem que antes houvesse uma adequação da estrutura de saúde para receber esse povo todo que seria contaminado. Por outro lado, nós vemos o presidente fazendo pouco caso da pandemia e dizendo que isso tudo, que esse surto de coronavírus não passava de uma gripezinha. Nesse momento, Bolsonaro começa a fritar o Mandetta no próprio cargo. Em primeiro lugar, defendendo a cloroquina. Em segundo lugar, provocando aglomerações. E em terceiro lugar, validando as manifestações que quebravam toda e qualquer indicação do seu então ministro da Saúde, o Mandetta. Ou seja, Mandetta falava uma coisa e em 3 passos Bolsonaro descaracterizava, descredenciava e desacreditava o seu próprio ministro. E foi neste momento que se tornou inviável a permanência de Mandetta. Depois de muita fritura, ele entra num acordo com Bolsonaro e Bolsonaro o demite sumariamente, dizendo que não teria como ele continuar à frente da pasta se ele não se adequasse às questões e à ideologia do próprio Jair Messias Bolsonaro, que era contra todas as recomendações da OMS e queria que a cidade, que o país voltasse à normalidade, quando não era isso que os relatórios técnicos de saúde recomendavam para o momento. Aí Mandetta cai. E depois, logo após o Mandetta cair, assume o Taish, que é o novo ministro da Saúde do Brasil. Quando o Taish começa a sua gestão, na primeira entrevista, ele estava muito alinhado ao Bolsonaro, muito alinhado. Era o capitão, falou que ia seguir todas as diretrizes, que era um time e que ele estaria fechadíssimo com o Bolsonaro para o que desse e viesse na sequência da sua gestão no Ministério da Saúde.
Mas só que, em certo momento, Taishi se dá conta do real problema. Quando ele começa a ver os números da sua equipe técnica que ficou no Ministério da Saúde e quando ele começa a visitar os hospitais nos estados e vê a mortandade que está acontecendo por todo o Brasil, ele começa a se preocupar e começa a dar razão naquilo que o Mandetta já falava lá atrás sobre como o Bolsonaro estava totalmente equivocado na maneira como ele estava lidando com essa questão. Taishi chegou até a propor um isolamento social em alguns casos para algumas cidades com números bem avançados de contágio e com uma pouca estrutura de saúde, chegou até a sugerir o lockdown, que é, todos sabemos, a medida mais restritiva de circulação da população que se tem notícia no combate ao coronavírus. Mas agora nós temos um momento interessante. Bolsonaro começa a fritar o seu segundo ministro, o Taishi, sem ao menos avisar, sem ter o parecer do Ministério da Saúde. Bolsonaro agrega 2 serviços aos serviços essenciais sem o conhecimento do seu ministro. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver. E ele está numa entrevista ali e ele sabe pelos repórteres que tem 2 novas categorias de serviços essenciais: os salões de beleza e as academias. E Taishi fica sabendo disso na própria entrevista. Um repórter faz uma pergunta para ele não sei, qual a situação, qual outros serviços. Ele fica sabendo pela imprensa que Bolsonaro adicionou mais 2 serviços aos serviços essenciais, sem o conhecimento da parte técnica do Ministério da Saúde. Do presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Hoje, Bolsonaro, logo de manhã, ele disse que teria uma entrevista com Taishi. Ele precisava alinhar os ponteiros com Taishi e ele propôs na entrevista, mesmo não sendo médico, que a cloroquina voltasse a ser utilizada, só que agora, desde o início dos casos, para combater esse mal e evitar que mais mortes acontecessem. Mas olha o tom nessa entrevista, como ele termina essa entrevista, você vê que Bolsonaro não está aberto ao diálogo. Ele quer impor a visão dele e quer que o ministro, assim como todos os outros, tão somente obedeça e faça segundo a vontade do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor ficou contrariado com os tweets do ministro Taishi, que ele falou algo não na linha do que o senhor defende sobre a cloroquina? Olha só, todos os ministros, todos, você já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte: tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Enquanto isso, no Brasil, nós batemos o recorde de 881 mortes em um dia. Nós batemos um recorde de 12.400 mortes no geral. E nós temos 177.589 novos casos confirmados. Meu amigo que está acompanhando esse vídeo, eu quero fazer um lembrete a você que eu disse no começo do vídeo. Na questão de saúde não se faz política. Não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. Você tem que seguir as diretrizes técnicas para poupar vida. Em certo momento, Bolsonaro dá uma entrevista e quando perguntado sobre o número de mortes, ele diz: "E daí? O que você quer que eu faça?" Aí eu te respondo, presidente, a gente quer que você seja o presidente e que você tome todas as ações e que você fique o dia e a noite acordado para evitar que mais mortes aconteçam aqui no Brasil e honre os votos daqueles que votaram em você e a vida daqueles que também não votaram em você. Porque quando você vira presidente de um país, você governa tanto para quem votou em você quanto para quem não votou em você. Nós somos brasileiros e necessitamos de seriedade na condução da coisa pública. Esse é o mínimo, isso é o mínimo que nós esperamos do presidente da República. Eu deixo aqui todo o meu carinho
para as famílias que foram acometidas por esse vírus, para aqueles que perderam os entes queridos, ou para aqueles que estão com os entes queridos agora nas UTIs dos hospitais, ou até para aqueles casos que foram assintomáticos, mas que passaram por esse problema difícil. Eu quero dizer que ao invés de ficar brigando por questões muito menores, o governo como um todo deveria estar preocupado em como salvar as vidas das pessoas. Eu peço a você que curta, compartilhe e divulgue esse vídeo para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas aqui na plataforma. Obrigado.